Agustin Rossi, dentro dos 90 minutos de ontem, saiu de coadjuvante para protagonista, mais uma vez. O Everton da Inglaterra comunica ao Flamengo que sim, vai ficar com Charlie Alcaraz. Por fim. Galera, vocês sabiam que o árbitro que vai apitar o jogo Flamengo e Fortaleza no domingo, a gente só tem coisas boas a falar? Sério? Juro. Que milagre! É sério. Tem um papo bem engraçado com relação à história de Memphis Depay. O staff dele revelou que ele bateu numa porta e foi cair em outra por acaso, galera. A gente explica, inclusive, o porquê disso. STJD, nesse momento, está em audiência com o Bruno Henrique e a gente detalha isso para vocês. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Depois de todo o imbróglio envolvendo o julgamento de Bruno Henrique, que era para ter acontecido na segunda-feira, mas ele estava em treinamento e acabou não dando para participar do evento. Evento não, né, galera? Da audiência. Da audiência, que seria virtual. Que evento é esse? Meu Todo mundo Deus, corre dele, Deus né? me livre. Então, tá rolando nesse momento a audiência que vai daí sair se o STJD vai realmente dar continuidade no processo ou se vai rolar o arquivamento da questão. O Flamengo, apesar de até agora não ter se manifestado a respeito do caso, acompanha bem de perto, viu, amigos? Não fica pensando que está passando batido, não, porque daí pode ser, inclusive, definido o futuro do jogador. Pois é, né? Vamos ver aí o que vai acontecer com essa história. Sim. Bom, galera, e seguindo com as notícias, o Everton da Inglaterra acionou a cláusula de opção de compra de Charlie Alcaraz. Emprestado pelo Flamengo, o jogador irá permanecer no clube inglês, que inclusive já comunicou o Flamengo da decisão. Com a venda em definitivo, o Flamengo vai receber 15 milhões de euros fixos e ainda a possibilidade de mais 3 milhões em bônus. O Everton tinha até o fim desse mês para comunicar o Flamengo da sua decisão. Aproveitou esses últimos dias aí para negociar com o Alcaraz e ontem chegou aos detalhes finais e então comunicou o Flamengo da sua decisão. As partes agora preparam a documentação que deve ser assinada nos próximos dias. Com isso, galera, se encerra aí mais uma novela rubro-negra. A gente agora só resta desejar boa sorte ao Alcaraz, não é verdade? E ufa, ainda bem que resolveu esse perrengue que já durava um tempinho, né, amigos? Verdade. Continuando com as notícias, o staff Frederico Carvalho, de Memphis Depay, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes. E lá, galera, ele revelou alguns aspectos que até então eram desconhecidos pela mídia com relação à chegada do jogador ao Brasil. Querem saber qual que era? Desde o início, tanto o staff quanto o Memphis Depay queriam vir para o Flamengo. Porém, quando bateu os valores para a diretoria do Mengão, que naquele instante já cuidava de negociações com outros 3 jogadores, inclusive Charlie Alcaraz estava no meio dessa negociata, o Flamengo falou, opa, não, isso aí está totalmente fora dos nossos custos, não tem como arcar, deixa para depois. Foi quando entrou o Corinthians na jogada e levou o jogador. Portanto, é meio até que uma frustração por parte do jogador não ter vindo para o Mengão, time que desde o início era a pretensão dele
Curioso isso, não? Curioso, hein? Meu Deus do céu, tudo a ver. Flamengo com Corinthians, né? Só que não. Não, nada a ver. Bom, galera, seguindo com as notícias, desde a sua chegada lá em 2023, o argentino Agustín Rossi poderia ser considerado um mero coadjuvante. Mas a questão é que a cada jogo ele vem mostrando que o tempo é sim capaz de tornar esses coadjuvantes protagonistas de uma linda história, né? E ontem foi um dia desses, viu, galera? A vitória no jogo até então contava com apenas 2 protagonistas, né? Luiz Araújo, pela cobrança de falta, e Léo Pereira, pelo gol salvador da pátria, digamos assim. E enquanto isso, lá do outro lado do campo, sozinho, triste, abandonado, estava ele, Agustín Rossi, que só era acionado ou que só notavam a presença dele quando o time adversário arriscava aí algumas jogadas, mesmo que sem objetividade nenhuma. No intervalo do jogo, o Rossi e os outros jogadores do Mengão viram 66 mil torcedores vaiarem o time. Justo, porque até então, naquele momento, o Flamengo estava sendo eliminado da Libertadores. Mas o Rossi, com seu sangue argentino, não gostou nada dessas vaias. E o sinal de desaprovação em direção aos torcedores era de um personagem diferente. Não daqueles personagens de história de quadrinhos, mas sim de um personagem que chega bem perto aí da realidade. Mas aí, galera, aos 49 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo passava por um sufoco daqueles, eis que surge ele, Agustín Rossi. Aquele que estava quieto, aquele que nem aparecia, aquele que ninguém lembrava que estava dentro de campo, mas que se tornou, ao lado de Luiz Araújo e Léo Pereira, um dos protagonistas da noite de ontem. E aquela defesa garantiu a todos nós, torcedores, um alívio após o apito final. E vocês lembram que agora há pouco eu falei sobre um gesto de desaprovação do Rossi no intervalo para a torcida por conta das vaias? Pois bem, após esse lance, esse gesto mudou para aplausos do nosso goleiro. Após o jogo, ele falou justamente sobre isso, sobre as vaias da torcida, e disse o seguinte: eu acho que é um pouco desnecessário, porque o que a gente queria era classificar, e classificamos. É para comemorar. Agora vem a fase das oitavas, a gente está vivo no Brasileiro, a gente passou na Copa do Brasil. Estamos muito felizes por isso. Nesse sentido, acho que é desnecessário. Eu sei que todo mundo quer definir em casa, mas no ano passado ganhamos a Copa do Brasil decidindo fora. O mais importante é sempre contar com o apoio do torcedor. Bom, como eu disse, ele não é um herói. E acreditem, ainda vai cometer erros daqueles absurdos, é um ser humano. Mas talvez esse jeitinho dele de lidar com a torcida, explosivo até às vezes, seja com que faça ele cair cada vez mais nas graças da torcida. Porque a cada jogo ele vem mostrando para nós que nós podemos contar com ele, né? Sem dúvida nenhuma, uma presença constante e significativa no gol do Flamengo. Não tenho dúvida disso. E galera, quando a torcida vaia é porque espera mais e sabe que o Flamengo tem potencial para entregar. E o Rossi não gosta de vaia. Não. Já deixou muito claro isso faz tempo, né? Muito. Seguindo com as notícias, o Flamengo enfrenta o Fortaleza no domingo às 18h30 no Maracanã, possivelmente o último jogo antes do Mundial. E para apitar a partida foi escalado Gustavo Bauerman. Mais um cara do apito. Contrário de todos até agora que a gente só critica, esse daí, quando tá apitando o jogo do Mengão, galera, até agora foi só vitória. Gustavo, continue com esse pé quente, meu amigo. Eu fiquei surpreso, nem gosto muito de trazer notícia de arbitragem, mas na hora que vi, eu falei, opa, essa aí a gente tem que falar, não pode deixar passar batido, não. Isso só mostra que a arbitragem no Brasil ainda tem salvação. Verdade. Boa sorte mais uma vez. Bom, galera,
e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde fria a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.